eu gostaria então de te levar às Escrituras, de te fazer refletir se de fato você crê. Por exemplo, a palavra diz que o enviado de Deus, ele fala as palavras de Deus. E aquele que falar, fale segundo os oráculos de Deus. Isso está em João 3,34 e em 1 Pedro capítulo 4, no verso 11. Porque o Senhor diz que o que tem a palha com o trigo, ou seja, a palavra de Deus como sendo o trigo refinado que nos alimenta, e a palha como sendo a própria sustentação humana. Né? Isso está lá em Jeremias 23, 28. Então nós temos que ver o que nós estamos falando, não só como os pregadores, né? A palavra nos chama a responsabilidade lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, que ninguém pode pôr outro fundamento, né, que não seja Cristo, a palavra de Cristo, toda a completude do Evangelho, tudo aquilo que nos aponta para a mordomia cristã, que é o serviço a Deus, que nós devemos conhecer a Bíblia para saber qual a vontade de Deus, né? Romanos 12, 1, 2, 2 Coríntios 10, 4 e 5, Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10, em que Cristo mostra que o verdadeiro ajuntamento cristão é motivado para servir adorando. Né? Mateus 4, 10, o termo de culto é o latreia, né? Que é serviço de adoração, e o termo adoração, do grego proskineu, é como um cão lambendo a mão do dono, ou seja, total submissão, porque nós fomos... Ele nos transportou, né, por sua morte expiatória, e todos aqueles que creem, nos transportou do império das trevas, que era uma vida de condenação, destinados à ira de Deus, né, lá em Efésios capítulo 2, verso 1 a 5, por causa da condenação no jardim do Éden, né, a morte passou a reinar, e todos estavam destinados então à ira de Deus, à condenação eterna, né? Romanos capítulo 5, verso 12, e por conta do seu sacrifício expiatório na vida dos que creem, Colossenses capítulo 1, verso 13 a 20, ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho e do seu amor. E se nós estamos no reino de Deus, é o termo basileia do grego, que é um novo domínio. E, para tanto, nós temos que saber qual a vontade do rei, né, que nós estamos, então, sob a autoridade dele. Jesus disse, né, verdadeiramente saberão que sois meus discípulos se fizer o que eu mando. Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, o Senhor diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus, ele fala da palavra de Deus como sendo uma semente. Essa semente, ela é lançada e ela cai em diferentes tipos de solos. Esses solos, eles são representados, né, na realidade o coração humano é representado por esses solos. Eles estão à beira do caminho, né, a semente cai à beira do caminho, a semente cai num solo rochoso, a semente cai entre espinhos e a semente cai num solo bom. Esse solo bom não é que a pessoa é boa, mas ela recebe a palavra de Deus. O chamado é para todos, né? Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E Jesus então ele faz uma advertência ali em João capítulo 5, verso 40. Vós não quereis vir a mim para terdes vida. Esta é a rejeição à graça de Deus. Essas pessoas que rejeitam, elas continuam então mortas em seus delitos e pecados e continuam destinadas à ira de Deus. Mas os que recebem o dom gratuito, porque foi somente, nós somos salvos de forma unilateral, dependeu apenas do sacrifício de Cristo na cruz. Romanos capítulo 3, verso 21 a 26. Pela graça sois salvos, a graça é um favor imerecido, né? O charis do grego, é um favor imerecido, pela graça sois salvos, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o salário do pecado era a morte, a condenação, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. As pessoas que rejeitam isso continuam então destinadas à ira de Deus.
Romanos capítulo 1, verso 18 a 21, o apóstolo Paulo diz isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, contra os que detêm a verdade pela injustiça, porque Deus se manifestou, mas eles não o reconheceram como sendo Deus. Então antes, a si mesmo se desvaneceram, a si mesmo se tornaram vasos de ira, né? Isso está claramente em Romanos capítulo 2, verso 5. Mas por causa da tua dureza e coração impenitente, você entesoura a ira para o dia da ira. E há aqueles que recebem um dom gratuito de Deus, de 2 Timóteo capítulo 2, verso 21, e aí diz que se nós temos essas promessas, nós nos purificamos e nos tornamos então vasos de honra. Tudo por causa da graça de Deus. Esses que recebem um dom, eles têm que ser identificados. E a forma como tratamos a palavra de Deus demonstra se somos ou não de Deus. Por exemplo, João 8,47. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Se você de fato ouve pregações que te conduzem a Cristo, que te conduzem à mordomia cristã, que te conduzem a tudo que cerca, por exemplo, o retorno de Cristo. É identificado verdadeiramente um cristão quando Paulo fala da bendita esperança de Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando a bendita esperança. Aí você pode falar, não, eu aguardo a bendita esperança. Só que nós não buscamos conhecer o tempo do fim, o que cerca, o que fala de profecia, para ficarmos de sobreaviso. Foi o que Jesus disse. Eu já vos tenho predito, então ficai de sobreaviso. Orai para que vocês possam escapar do que vai acontecer. Romanos capítulo 13, verso 11 a 14, o apóstolo Paulo se dirige a quem conhece o tempo. Digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto de vós do que quando no princípio cremos. Ou seja, nós temos que intensificar a nossa busca, porque o grande dia se aproxima. Então, nós devemos examinar as Escrituras para saber como nós devemos viver, não só pela questão do fim dos tempos, mas na nossa vida diária, para saber como nós devemos agradar a Deus, né? Como eu mencionei em Colossenses capítulo 1, verso 9 a 10. Para tanto, Jesus disse, examinai, pois, as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Você crê que a Bíblia realmente ela traz a vida eterna? Você crê que ela testifica de Cristo? Então por que você não a examina? Jesus disse em Mateus 22, 29 que é um erro não conhecermos nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Você crê que as Escrituras ela é o fundamento dos apóstolos e profetas? Como a igreja tem que estar edificada sobre esse fundamento, porque ela não vai cair. Todos os que estiverem sobre esse fundamento não vai cair. Isso está em Efésios 2,20, e Pedro fala isso na segunda carta, no capítulo 1, no verso 19. Temos, portanto, confirmada a palavra dos profetas, e fazemos bem em entendê-la, porque é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Sabe por quê? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus dá luz e entendimento aos simples. A palavra de Deus é aquela candeia, a luz, né, que as 10 virgens conduzem, só que 5 delas não permaneciam nessa busca e nesta compreensão. Isso está em Salmo capítulo 119, 105, 130, Mateus 25 e 2 Pedro capítulo 1, verso 19, como eu mencionei. Então, nós temos que prestar atenção de fato para ver se somos igreja. Nós temos que prestar atenção de fato para saber se estamos ou não buscando a Deus, se estamos ou não na fé, confirmados na fé, como diz em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Então, para que você não seja enganado, leia a palavra de Deus todos os dias. Faça como os de Bereia, que eram nobres, porque receberam a palavra de Deus com alegria. E o que identifica que realmente a pessoa recebeu a palavra de Deus com alegria é causa interesse. Então ela examina todos os dias para ver se as coisas eram assim de fato. Tudo que você tem aprendido na sua denominação, examine nas Escrituras de fato, para saber se vem de Deus ou não. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.